Deus é um Deus tremendo, é um Deus que nunca nos deixa só, é um Deus que mesmo passando por grandes dificuldades, Ele sempre está no controle de tudo, né? E nós temos certeza que o nosso Deus jamais vai nos deixar, né? Principalmente nesses dias. Alguns ficam meio desesperados, outros ficam chorosos, alguns ficam sem saber o que fazer nesses dias, mas a verdade é que o nosso Deus, quando nós voltamos e olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, tudo se desfaz, todo pensamento contrário, toda inquietação se desfaz quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós lemos um texto falando sobre Paulo, o apóstolo Paulo e Silas, capítulo 16, Deus dá uma visão a Paulo para que ele passasse a Macedônia, para ali estar pregando o Evangelho, levar a palavra do Senhor Jesus Cristo àquele lugar. Eu fico pensando às vezes assim, como é que pode? Deus, Ele vai nos dar uma revelação a Paulo, para que Paulo passe a Macedônia, para ajudar aqueles que estavam ali, e quando chega lá, aí Paulo é preso, é açoitado, é injuriado. Como é que pode uma coisa dessa? Deus enviou ele para lá para apanhar? Não, né? A gente fica pensando em algumas coisas e fica tentando procurar algumas respostas, mas a luz da palavra de Deus, ela sempre tem resposta para tudo que você possa imaginar. Então o que é que acontece? Paulo, todos nós sabemos que Paulo era aquele apóstolo, que antes de ser seguidor de Jesus Cristo, era perseguidor dos cristãos. Antes, muito antes, Paulo foi criado em Damasco, uma cidade. Quando se tornou um pouco mais velho, devido às condições até financeiras do seu pai, enviou ele para Gamaliel, para que estivesse ali aos pés de Gamaliel, estudando a Torá, estudando as letras e também estudando a arte da guerra, porque nós percebemos nitidamente que Paulo, na sua carta aos Efésios, quando fala sobre a armadura do cristão, o conhecimento que ele tinha de toda a armadura do cristão quando estava naquela situação. Paulo era aquele que escreveu, que depois foi chamado por Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, justamente quando ele ia perseguir os cristãos. Jesus Cristo se revelou para ele e chamou pessoalmente para que Paulo fosse, a partir daquele momento, não mais perseguidor dos cristãos, mas agora seguidor de Jesus Cristo. Nós vemos que a vida de Paulo como servo de Deus não foi fácil. Primeiro porque muitos não acreditavam na convenção de Paulo, acreditavam que aquela convenção de Paulo era só uma fachada para tentar saber onde é que estavam os cabeças da igreja. Quando Paulo começou a testemunhar o amor de Deus, e principalmente aos gentios, teve que fazer uma viagem a Jerusalém para ir lá tentar provar e mostrar para Pedro e para os outros apóstolos que ele agora era uma nova criatura e que Deus tinha chamado ele para os gentios. Então, a partir dali, todos percebiam que aquele chamado Saulo, que era considerado o terror dos cristãos, agora preferia ser chamado de Paulo, porque acreditava estar sendo uma nova criatura na presença do Senhor, e a partir daquele momento, a vida dele de pouco se aproveitava diante dele mesmo, porque ele dizia: olha, eu não tenho minha vida por preciosa. Muitas vezes Paulo foi perseguido, às vezes foi tido como morto, se fez como morto para não morrer, fugiu muitas vezes, às vezes descendo até pelo cesto para correr, porque muitos queriam perseguir a Paulo, mas Paulo permanecia fiel diante do Senhor. Dentro da vida de Paulo, as pessoas ficavam imaginando quando era criança, como era o apóstolo Paulo, era aquele homem zarrão, viu, irmão João Batista? Eu achava que Paulo era aquele homem zarrão, forte, destemido, nada. A história mostra lá, quando nós começamos a ler a história aos Hebreus, ler a história de Paulo, até começar a perceber que ele era baixinho, careca e franzino, Meu Deus, aí eu fico feliz, irmã Cátia, porque eu já estou calvo, Jesus. E ele era pequenininho, franzino, era magrinho, calvo, e era uma pessoa que olhava para ele assim e achava ele uma
pessoa fraca, uma pessoa medíocre, as pessoas não davam muito valor a Paulo quando ele se apresentava diante das pessoas. Não era aquela pessoa que despontava os olhos como outros, que se levantavam, como até o próprio Apolo, que era considerado um mestre da oratória. Paulo era aquele ser, aquele servo de Deus, que era pequenininho, e ele queria assim permanecer, não queria se exaltar de maneira nenhuma, não é? E ele escreveu durante toda a sua vida 13 cartas, e hoje nós chamamos as cartas chamadas cartas paulinas, e são as cartas que começam depois, vem Atos, aí vem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, não é? São as cartas que Paulo prontamente escreveu, né? São 13 cartas. Há quem diga que Paulo também escreveu aos hebreus, devido à linguagem, devido ao vocabulário, à maneira como se apresenta a carta, mas não está escrito, né? Não tem um martelo batido como realmente foi ele. Então vamos ficar somente com aquilo que nós acreditamos e temos a certeza, que após o cânon fechado da Bíblia Sagrada, intitulou e deu autoria às 13 cartas, a cartas chamadas paulinas, né? Que dentro delas também existem as cartas pastorais, né? Que o próprio Paulo enviou para Timóteo, enviou para Tito, sempre para trazer uma palavra para aqueles irmãos que estavam à frente das congregações, e muitos deles ouviram a mensagem, e essas cartas passou o século, abriu as portas da história e chegou até nós aqui pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, lemos as cartas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sempre tem algo a nos falar, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada momento, a cada instante. Há quem diga assim: pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes, né? Eu confesso que, graças a Deus, não cheguei até 40, não cheguei nem até 30, nem até 20, né? Nem até 10, mas estou caminhando lá, né? Daqui a mais umas 3 leituras eu chego a ler 10 vezes a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. E nós começamos a perceber, queridos, que quando nós começamos a ler a Bíblia, eu não sei se é o caso dos irmãos, mas quando nós começamos a ler a Bíblia, eu paro num texto ali, aí não tem como mais sair daquele texto, aí pronto, aí vai começar a fazer uma busca para tentar entender. Aí por isso que às vezes ele para e volta, mas se Deus quiser, nós estaremos, em nome de Jesus, concluindo, né, a 8ª vez que lê a Bíblia completa, e depois vamos ver até quando Jesus voltar, quantas vezes nós vamos ler. E eu aconselho a você, meu irmão, minha irmã, também fazer essa leitura, que é uma leitura maravilhosa em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos sobre Paulo, nós falamos sobre as suas viagens, sobre as suas cartas, sobre os momentos que ele viveu de felicidade diante de Deus por amor do Evangelho, e muito mais pelas perseguições que Paulo sofreu, mas permaneceu firme. Quando ele foi levado até a Macedônia, lá ele conheceu a Lídia, né, pregando a palavra de Deus na Lídia, passou a pregar em Filipos, né, e depois saiu pregando o Evangelho em todos os lugares. Mas teve um momento em que, assim que Paulo botou os pés naquela cidade, uma certa jovem, possuída pelo espírito de adivinho, começava a adivinhar aquilo que eles estavam fazendo naquela cidade. Ela mentia? Não mentia. Ela não mentia porque Paulo verdadeiramente estava pregando o Evangelho, mas o que estava motivando ela, né, o que estava fazendo ela entender, compreender que aqueles que estavam ali estavam pregando, como fala no versículo 16, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha só, aí ele vai dizer assim: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fazia isso pelo espírito de adivinhação, já para que as pessoas que estavam ao redor dela começassem a perceber e começassem a barrar até o Evangelho. O inimigo é astuto, nós temos de tudo.
tomar cuidado com ele. E a Bíblia diz que quando Paulo olhou para ela e expulsou aquele espírito de adivinhação, aqueles seus senhores que recebiam grandes lucros dela, o que é que eles fizeram? Chamaram as autoridades e pediram para chicotear Paulo e prender eles, porque eles haviam cessado o seu lucro. Louvado seja Deus. Vamos mais adiante. E ainda, queridos, aí aqui é que a história começa a tomar um novo rumo, um novo sentido, quando nós vamos perceber que quando Paulo e Silas foram presos e estavam na prisão, tinha todos os motivos para murmurar, tinha todos os motivos para dizer que ia abandonar a jornada, tinha todos os motivos para dizer que aquele momento ali era gota d'água, agora ele não queria nada, não queria mais nada com esse evangelho, mas muito pelo contrário. Se você for ver a partir do versículo 22 de 16 de Atos dos Apóstolos, disseram, a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-lo com varas. Foi ali uma tremenda, como fala o interiorano, uma surra que Paulo levou em praça pública, na frente de todo mundo, mas mesmo assim ele permaneceu firme. Pegaram eles, a Bíblia fala que jogaram ele dentro do cárcere interior, ou seja, num lugar que tinha o cárcere, lá dentro, no fundo do cárcere, jogaram ele mais para frente, onde tinha só criminosos que eram de alta periculosidade, e eles ficavam ali, amarraram os pés de Paulo no tronco e Silas, e Paulo, eu acredito que Paulo olhou para Silas assim e disse: Silas, o que é que tu está achando disso? E Silas vai olhar para Paulo e disse: Paulo, pensa num negócio bom, é sofrer por amor de Jesus. Quando os que estavam ali dentro tinham roubado, tinham assassinado, tinham feito alguma coisa de errado, mas eles estavam ali glorificando, exaltando o nome do Senhor, estavam presos por amor do Evangelho. Então a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas ela mesmo diz também: mas tende bom ânimo, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou perto da meia-noite, eita Deus, e de repente, versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e clamavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas e foram soltas das prisões, e foram todos soltos das prisões. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu leio esse texto, ou eu escuto, ou vejo algum noticiário falando sobre o terremoto, eu me lembro, querido, de 1980, na década de 1980, entre 80 e 90, onde ali em João Câmara houve um grande abalo. Era um abalo quase toda semana, quase todos os dias, havia um grande terremoto ali em João Câmara. As casas caíam, a igreja católica rachou, as casas menorzinhas começavam a cair, foram condenadas muitas casas, as pessoas ficaram preocupadas ali em João Câmara e começaram a vender as suas propriedades, correndo de um lado para o outro para se livrar daqueles terremotos, e as pessoas julgavam que aquilo dali era castigo de Deus, que Deus estava cobrando daquela cidade. Mas o que percebe, queridos, é que todas as vezes que vem um terremoto sobre algum lugar, há uma necessidade de reconstrução. Eita Deus! Há uma necessidade de reconstrução. Alguns têm terremotos como se fosse algo perverso, algo que Deus coloca ali para que as coisas realmente se acabem. Mas eu comecei a perceber e ler alguns textos que alguns terremotos da Bíblia nem sempre são falando sobre destruição e sobre coisas que vão castigar, não, muito pelo contrário. Deus, quando coloca um terremoto na Bíblia, quando aparece um terremoto na Bíblia, pelo menos nos textos que eu li, ele sempre revelava alguma coisa, sempre mostrava o seu poder, sempre mostrava qual era a sua intenção. Lá em João Câmara, se nós vamos ver agora, nós vamos começar a perceber que muitas coisas mudaram daquele tempo para cá.
mudaram, sim senhor. Depois dos grandes terremotos que houve em João Câmara, parece que eles começaram a se encaixar, parece que eles começaram a reerguer a cidade, olhando para o saneamento, olhando para uma projeção da cidade, colocar a cidade projetada, de maneira que ficou muito melhor como estava antes. Aí a pergunta é, se eu não tivesse havido aquele terremoto, a cidade teria conseguido se reconstruir para estar como está hoje, ou continuaria lá com seus casebres, pequenininho, aquelas coisas medíocres? Não, senhor. Deus, ele pode fazer até nas crises, até nos problemas, até nos terremotos. Deus pode reestruturar a vida. Grandes cidades foram destruídas até em guerras, como Hiroshima, Nagasaki, naquela época, onde aquela bomba atômica chegou lá, explodiu tudo, e as pessoas disseram, acabou, e agora o que é que vai ser de nós? Quando nós vamos agora naquela cidade, começamos a perceber, a enxergar ali, vai perceber que a terra, eles se reergueram de um jeito, e se tornaram potência mundial. É coisa linda, queridos, quando nós entendemos o que Deus quer fazer com a nação, com a igreja, com a cidade, com a nossa vida. O que Deus queria fazer naquela noite, através daquele terremoto, não era só que as paredes caíssem, não era só que as pessoas que estivessem ali fugissem, muito pelo contrário. O que Deus queria fazer era salvar uma vida que estava lá dentro e que precisava ter um encontro com Jesus. Glória a Deus. E o carcereiro não só aceitou Jesus, recebeu Jesus como Salvador, mas também levou Paulo à sua casa, e lá toda a casa do carcereiro recebeu a Jesus Cristo como Salvador, e a partir dali, como um passe de milagre, não sei o que foi que houve, deixaram Paulo e Silas ir embora para pregar o Evangelho em outros lugares. Nós podemos dizer, queridos, que os dias que nós estamos vivendo dias que parece que está um terremoto maior do mundo. Todo mundo está preocupado, todo mundo está desesperado. Alguns perdem até noite de sono com as coisas que vão acontecer. Hoje à tarde nós estivemos visitando um certo casal, e quando cheguei lá, o irmão me recebeu na porta da sua casa chorando. Eu fui dar um abraço nele, disse, servo de Deus, não se preocupe não, que Deus está no controle de tudo. Às vezes quando nós passamos por alguma necessidade, queridos, e vemos um rosto amigo, e vemos um rosto familiar, parece que as lágrimas descem no nosso rosto, e a gente diz, agora as coisas vão melhorar um pouquinho. Aí fui lá, dei um abraço nele, irmão João Batista, dei um abraço nele, ele disse, o corona? Eu digo, o corona não vai me proteger agora, ele tem que dar um cheiro no servo de Deus. Deu um abraço, deu um cheiro no servo de Deus, entrei, ele sentou, conversou, acudimos ali no vexame, e graças a Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquele lugar. E o que nós percebemos? Aí eu queria trazer para vocês, esses minutinhos que faltam, alguns terremotos que aconteceram na Bíblia, e que não foram para a destruição, mas foram para a glória de Deus. O primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 19, e o versículo 16 em diante. Vamos lá, queridos, você que está em casa, pode nos acompanhar. Êxodo, capítulo 19, versículo 16 em diante, que diz assim, olha só o que está escrito: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estavam no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, e o fogo e o fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma das primeiras referências que nós vemos falando sobre o terremoto mostra que Deus apareceu dentro daquele terremoto. É como se estivesse dizendo assim: olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Deus do fogo, do terremoto, da água, eu sou o Deus que faz tremer a terra, e toda a terra precisa estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, porque dele é todo o poder. As pessoas de Israel ficavam olhando para imagina a visão, querido, um monte tremendo, o fogo subia, uma nuvem espessa
se preocupe, porque Deus é aquele que segura terremotos com a sua voz, e aquele que faz tremer toda a terra, para mostrar que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro terremoto, queridos, que eu quero chamar a vossa atenção, é um terremoto que está lá em Zacarias capítulo 14, e no versículo 4 a 5. Zacarias capítulo 14, versículo 4 ao versículo 5, que diz assim, vou ler aqui em nome de Jesus, Zacarias capítulo 14, versículo 4 ao versículo 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, e fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, todos os santos contigo, ó Senhor. Louvado seja Deus. O que nós vemos em Zacarias é simplesmente a volta do Senhor Jesus com os seus santos e ungidos, que foram arrebatados antes mesmo que acontecesse a grande tribulação. Aí Jesus Cristo vai estar com todos os seus santos, e a Bíblia diz que Ele vai vir. Quando Ele vier, vai botar o pé em cima do Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai abrir de uma banda para a outra, e aquele vale que vai estar ali no meio do Monte das Oliveiras vai ser coisa linda, queridos, porque o mundo todo vai tremer, e assim como foi no dias do rei, haverá um grande terremoto, mas não será para a destruição de nações, não, Senhor, vai ser para a glória de Deus, dizendo assim: olha, o Filho de Deus que foi rejeitado está vindo com seus santos anjos para governar a terra que o rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz ainda, querido, que quando Ele pisar o monte, que houver aquele grande terremoto, a Bíblia diz que a fenda que vai se abrir ali no Monte das Oliveiras, ela vai atravessar, que hoje lá em Jerusalém, nós vemos que no Monte das Oliveiras, nós vemos a chamada Porta Dourada, aquela porta que Jesus entrou e que os sarazenos, que os muçulmanos fecharam, para não deixar nunca mais o Messias entrar por ali, e colocar um cemitério de frente a essa porta, porque sabe que o nosso Jesus Cristo é santo, é judeu, e como ele, sendo nazireu, não pode pisar terra imunda, que eles colocaram um cemitério ali. E se você for hoje para a internet, ou se mesmo tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras você vai ver a porta chamada Porta Dourada, mas a Bíblia diz que ele vai pisar, que Isaías diz que ele vai pisar o monte, e a porta que hoje está lacrada, fechada, vai se abrir, e o nosso Jesus Cristo vai entrar por aquela porta e se sentar no trono de Jerusalém, e de lá governará todas as nações. Oh, aleluia! Aí eu me lembro, querido, de ler um texto que está lá em Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Nós vamos ler um texto para corroborar com esse texto que nós lemos aqui em Zacarias. Ezequiel, capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 5. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5 diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Eita Deus! Quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém naquelas cruzadas, que fizeram lá em Jerusalém a sua mesquita, e perceberam que aquela porta que dava acesso
ao caminho de Jesus. Jesus subia para o Monte das Oliveiras, passava a noite lá e de manhã ia caminhando e entrava pelaquela porta chamada Porta Dourada, entrava por aquela porta e ia lá para o templo e lá começava a pregar o Evangelho, começava a pregar o reino de Deus. Aí os muçulmanos, vendo isso, disseram assim: jamais nós vamos deixar que essa porta fique aberta para que os pessoais entrem, façam suas caminhadas por aqui, né? E eles foram e fecharam, mas não sabia eles que fechando aquela porta estava cumprindo a profecia de Ezequiel, dizendo que aquela porta estaria fechada porque o Filho de Deus entrou por ela. E quando ela seria aberta? Só seria aberta, aí nós vamos lá em Zacarias, depois que houver aquele grande terremoto, a porta se abre, aí o próprio Jesus Cristo vai entrar por aquela porta. Meus queridos, como nosso Deus é maravilhoso. Às vezes nós olhamos para as coisas que estão acontecendo aqui e só olhamos desgraça nos terremotos, porém nós vemos que quando vem terremoto, vem reconstrução. Quando vem terremoto, vem união de pessoas para reconstruir, para recomeçar, para fazer as coisas acontecerem. Pode ser até que a sua família, sua casa, sua vida esteja num constante terremoto, mas Deus vai dar o escape e vai reconstruir tudo, vai devolver tudo que você perdeu e vai dar a você mais um motivo para sorrir, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Um outro terremoto que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos está lá em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 54. Vamos lá, em nome de Jesus, já estamos terminando. Mateus 27, 54, é um texto bem conhecido dos amados irmãos, que diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eita Jeová, rapaz! Que coisa maravilhosa! Jesus pregado na cruz do Calvário, as pessoas lá dentro, lá embaixo, uns escarnecendo, Maria chorando de um lado, outros mandando ele descer da cruz, outros dizendo: cala tua boca, porque nós estamos aqui porque pagamos o pecado que nós fizemos. A Bíblia diz: quando Deus disse tetelestai, quando Jesus disse está consumado, e quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, naquele mesmo tempo o céu escureceu, houve um grande terremoto. O centurião foi aquele que olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Só que muitas outras coisas aconteceram, que quando houve o terremoto, querido, a Bíblia diz que lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a pedra que havia o sacrifício foi quebrada ao meio, dizendo assim: não há mais nenhum sacrifício maior do que o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E hoje nós louvamos ao Senhor por isso, porque o nosso Deus, que estava lá no monte, que através do poder dele fez estremecer toda a terra, e aquele templo, o véu foi rasgado, dizendo: agora eu e você podemos entrar diante de Deus sem precisar de mediador. É você, Jesus, basta só você baixar o seu joelho no chão, dobrar o seu joelho no chão e buscar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Um outro terremoto, querido, que nós vemos, aí está em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 28, no versículo de 1 ao versículo 2. Aí este aqui é o mais célebre. Eu considero esse terremoto aqui a razão de hoje nós estarmos pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Mateus 28, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 22, que diz assim: e no fim do sábado, quando lá despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome
certeza que a nossa geração que está passando por essa pandemia vai ter muito e muito ainda o que falar para os netos, para os filhos, para aqueles que estarão vindo antes de nós, se Jesus Cristo não voltar. Imagine vocês chegar assim e dizer: olha, eu passei por aquela pandemia e hoje Jesus Cristo nos livrou. Hoje algumas pessoas que eu até conheço, que passaram por aquele terremoto ali, lá de João Câmara, disse: meu filho, naquela situação foi um caso sério, mas graças a Deus que também lá existia uma igreja que orava continuamente, e de uma hora para outra os terremotos pararam e nunca mais aconteceu terremoto como houve naquela época. Esse é um Deus que nós servimos, esse é um Deus que tudo pode, esse é um Deus que pode fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Esse é um Deus que jamais, não tem homem no mundo que possa fazer com que a sua palavra não seja. Jamais aconteceu terremoto como houve naquela época. Esse é um Deus que nós servimos, esse é um Deus que tudo pode, esse é um Deus que pode fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Esse é um Deus que jamais, não tem homem no mundo que possa fazer com que a sua palavra não seja. Jamais aconteceu terremoto como houve naquela época. Esse é um Deus que nós servimos, esse é um Deus que tudo pode, esse é um Deus que pode fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Esse é um Deus que jamais, não tem homem no mundo que possa fazer com que a